E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no assunto que mexe com a vida de milhões de pessoas, a enxaqueca. Mas já pode esquecer aquela ideia de que é só uma dor de cabeça um pouco mais forte. A gente vai desvendar o que ela é de verdade, um evento neurológico super complexo e até fascinante, que acontece dentro do nosso cérebro. Para a gente começar a entender, olha só esse relato de quem tem a chamada aura de enxaqueca. Parece coisa de filme, de ficção científica, né? Mas é a realidade para muita gente. E isso já faz a gente se perguntar o que é que pode estar causando um negócio tão estranho assim. Pois é, essa experiência que parece de outro mundo é, na verdade, bem mais comum do que se imagina. E é por aí que a gente começa, entendendo o tamanho do impacto e os sintomas desse ataque tão misterioso. Dá uma olhada nesse número. 15% da população do mundo. Isso dá mais de 1 bilhão de pessoas que convivem com a enxaqueca. É gente pra caramba. Isso faz dela uma das condições neurológicas mais comuns que existem. E pode acreditar, a dor de cabeça é só a pontinha do iceberg. A enxaqueca pega o corpo todo. É uma dor que pulsa, dá enjoo e uma sensibilidade tão absurda à luz e ao som que a pessoa precisa se trancar num quarto escuro, em silêncio total. Isso sem falar daquelas auras visuais que a gente comentou. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: o que exatamente está rolando dentro do cérebro para causar essa bagunça toda? Para responder isso, a gente vai ter que investigar a mecânica por trás de uma crise. E para descomplicar essa ciência toda, vamos usar uma analogia. Uma comparação bem simples que ajuda a gente a visualizar e entender o que acontece. Imagina o seguinte, os vasos sanguíneos que ficam em volta do cérebro são como se fossem mangueiras bem delicadas, sabe? E é importante saber que elas não ficam dentro do cérebro em si, mas naquelas camadas que protegem ele. Essas camadas protetoras têm um nome técnico, são as meninges. E é ali, nesse espacinho entre o crânio e o cérebro, que a mágica, ou melhor, o problema, acontece. O ponto-chave é esse. Assim como a pressão da água muda uma mangueira, o fluxo de sangue faz com que esses vasos dilatem ou contraiam. Essa mudança na pressão é o primeiríssimo passo de uma reação em cadeia que acaba virando uma enxaqueca. Ok, os vasos mudam de tamanho. Mas por que isso vira uma dor insuportável para algumas pessoas e para outras não? Vamos para a próxima peça desse quebra-cabeça. A resposta está num cara chamado nervo trigêmeo. Pensa nele como se fosse o sistema de alarme da cabeça, cheio de sensorzinhos que ficam o tempo todo monitorando a pressão naquelas mangueiras de sangue. Então, o processo funciona tipo uma cascata, olha só que lógico. Primeiro, as mangueiras mudam de tamanho. Segundo, os sensores do nervo trigêmeo percebem a mudança e são ativados. E terceiro, eles disparam um sinal de alarme direto para o cérebro, que entende aquilo como dor. E aqui está o pulo do gato, a grande diferença. Um cérebro sem enxaqueca, com o tempo, se acostuma com um sinal repetitivo. É que nem barulho de ventilador. Uma hora a gente nem nota mais. Só que no cérebro de quem tem enxaqueca, isso não acontece. O alarme não para de tocar e pior, ele fica cada vez mais alto e a dor só aumenta. Beleza, a gente já entendeu o mecanismo. Mas a pergunta é, o que, para começo de conversa, faz as mangueiras mudarem de pressão? O que aperta o botão desse alarme todo? A lista de gatilhos é bem grande e variada, mas eles têm uma coisa em comum. Todos eles são coisas que bagunçam o equilíbrio do nosso corpo, a tal da homeostase. Estresse, dormir mal, ficar sem comer, tudo isso pode ser o empurrãozinho que inicia a cascata da dor. E esse gráfico aqui é muito legal porque ele mostra que uma fatia enorme desses gatilhos tem a ver com o nosso estilo de vida e com o que a gente come. E isso é super importante porque sugere que, mesmo que não tenha uma cura, dá para gerenciar e ter mais controle sobre a frequência das crises. Agora, para a gente ir fechando, vamos tentar virar a chave, olhar para isso de um jeito diferente. E se a enxaqueca não for só uma doença, mas sim um sistema biológico, digamos, ultrassensível? Pensa comigo, a enxaqueca pode ser tipo um sistema de alerta do corpo, um alarme que dispara muito antes para avisar que alguma coisa saiu do eixo, que precisa de atenção. Olhando assim, é quase um superpoder de autopercepção corporal. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. A meta muda. Em vez de ficar procurando uma cura mágica, a jornada vira uma de autoconhecimento, de gerenciamento, usando os próprios sinais que o corpo dá como um guia. E como é que se faz isso na prática? Bom, é virar meio que um detetive do próprio corpo para descobrir os gatilhos, tentar criar uma rotina mais estável de sono e de refeições, aprender a lidar com estresse e, claro, sempre com o acompanhamento médico para criar um plano de ação sob medida.
No fim das contas, quando se aprende a ouvir e a responder a esses sinais de alerta, não só a frequência das crises tende a diminuir, como a qualidade de vida geral melhora. Isso leva a hábitos mais saudáveis e a uma conexão muito maior com o próprio corpo. Então, a gente encerra com essa provocação para pensar. E se essa condição, que tantas vezes é vista como uma maldição, for na verdade uma bússola interna que está ali apontando o caminho para uma vida com mais consciência e mais equilíbrio? Fica aí a reflexão.